Uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos e me sinto inadequado para falar sobre esse tema tão sublime que é o Espírito Santo. Há aqui em nossa igreja tantas pessoas, tantos irmãos e irmãs com muito mais experiência e intimidade com o Espírito do que eu, e que poderiam estar aqui no meu lugar para ministrar sobre esse tema. Vejo aqui na frente Dona Lenzinha e tantos outros irmãos que têm muito mais experiência e intimidade com o Espírito, mas oro para que o Senhor me dê nessa noite graça e unção para ministrar. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos o texto? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 12. Atos 2, de 1 a 12. Mais uma vez eu peço a você que desligue agora o seu celular, na certeza de que Deus vai nos falar, não por esta via. Desligue agora, para que você não incomode o irmão e nem se distraia. Todos estão aí com as suas Bíblias abertas. Quem abriu já encontrou, diga amém. Amém. Atos 2, de 1 a 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexavam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Quero destacar para os irmãos o verso 4 e o verso 12. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? O que quer isto dizer? Senhor, nessa noite nós, temendo, reverentes diante de Ti, te pedimos que continues a ministrar aos nossos corações, como tens feito até aqui, através dos louvores e dos testemunhos. Te peço, Senhor, nessa noite, que tenhas misericórdia de mim, livrando-me da linguagem persuasiva de sabedoria, mas que manifeste nessa hora uma palavra de revelação, de profecia,
e de unção. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Sopra nessa noite sobre nós um vento novo, fresco e poderoso do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, irmãos. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Depois de 2000 anos passados de Atos 2, tudo me parece muito igual. O mesmo espanto, surpresa, dúvida, incompreensão, ainda hoje acompanham a igreja a respeito da presença e da obra do Espírito Santo. Aqui, em Atos 2, a igreja estava nascendo, no meio de gente de variadas nações, costumes, línguas, gente muito religiosa e gente sem religião nenhuma, incrédulos. Aqui estavam pessoas tradicionais e aqui estavam gente sem tradição nenhuma. Mas no centro disso tudo estava a igreja nascendo. Aqui no meio de toda essa gente estavam os apóstolos, os seguidores de Jesus, aqueles que ainda um pouco tristes e decepcionados com a morte do Senhor, estavam reunidos a portas fechadas no cenáculo, aguardando alguma coisa ou alguém que eles ainda não sabiam quem e como, mas aguardavam alguma coisa, obedecendo a palavra do Senhor, até que então, de repente, no meio dessa reunião, vem um som semelhante a um vento impetuoso, e esse vento, esse som invade aquela casa, e todos ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente de uma maneira surpreendente e sobrenatural, e todos ali, diz o texto, ficam atônitos, espantados, tomados de dúvidas, desconhecimento, um pouco desnorteados, e reagem à presença e à manifestação do Espírito Santo com uma pergunta: o que quer isso dizer? O que significa isso? Pedro logo levanta e responde a eles. Paulo também, nas cartas, nas suas epístolas, ensina, doutrina, esclarece a igreja abundantemente sobre o tema da presença, do derramar, da manifestação, do significado, da finalidade do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Mas apesar disso, 2000 anos depois, a nossa igreja, a igreja evangélica, ainda se divide, duvida, questiona, se espanta, não entende, se surpreende, desconhece a presença, a obra, o derramar, as manifestações do Espírito Santo na igreja. E o que era muito natural e justificável em Atos 2, porque é algo novo, é vergonhosamente entristecedor para as igrejas evangélicas dos nossos dias. O que quer isso dizer? O que significa o derramar, a ação, as manifestações do Espírito Santo? E essa frase, essa pergunta, é a expressão, é o testemunho do nosso desconhecimento como crentes, do significado, da importância, do papel, da presença, da obra do Espírito Santo nas nossas igrejas. Essa pergunta é a expressão que explica o comportamento das nossas igrejas. É essa dúvida sobre o que significa isso, o que quer isso dizer, que explica porque nas nossas igrejas chamadas históricas tradicionais, ou mesmo nas igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais, explicam essa liturgia, explicam os nossos cultos, que pendem nossa adoração para ou uma frieza, uma indiferença, uma vaziez, ou então uma manifestação exagerada e distorcida. É essa dúvida, esse questionar, esse vou usar uma palavra forte, descaso, falta de intimidade com a presença, a operação e a manifestação do Espírito Santo, que explica a nossa expressão de fé tão
descomprometida com Deus. É essa nossa pergunta: o que significa isso? O que quer isso dizer? Que revela a razão das nossas incongruências entre manifestarmos carismaticamente sinais e prodígios sobrenaturais e, ao mesmo tempo, viver no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, como todo mundo, sem muita diferença. Nosso país nunca experimentou um boom tão grande de igrejas evangélicas, particularmente nas últimas décadas, comunidades pentecostais e neopentecostais. Contudo, dizemos sem dúvida nenhuma que nenhuma diferença positiva percebeu-se no país nessas últimas décadas, em transformação ética, social e religiosa. Nossas igrejas, chamadas históricas, tradicionais, ou continuam se enrolando numa trindade dua, onde só há o Pai e o Filho, ou então pendem para as igrejas pentecostais e neopentecostais, onde o Espírito Santo é apenas sinônimo de dons e manifestações espetaculares. O que significa isso? O que quer isto dizer? O que significa o Pentecostes para a igreja? Quais são os propósitos do Pentecostes? Quais foram os efeitos esperados no derramar do Espírito Santo? E é sobre isso, um pouquinho sobre isso, que eu quero falar hoje à noite. E quero dizer sobre 3 coisas que significa ou representa o Pentecostes para nossas vidas e para a igreja. A primeira coisa, irmãos, é que o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa de Deus. Primeira coisa é que o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa de Deus. O Pentecostes não foi um evento solto, não foi algo totalmente surpreendente e inesperado para a igreja, para o povo de Deus. Ao contrário, o Pentecostes era o cumprimento de uma promessa antiga, feita por Deus ao seu povo e repetida várias vezes. Tanto é assim que quando o derramar do Espírito acontece, quando essa manifestação espetacular acontece, e eles atônitos e perplexos perguntam o que significava aquilo, Pedro imediatamente se levanta e explica. Atos 2, o texto que está aberto nas mãos de vocês, no verso 16 em diante, ele diz: olha, o que está acontecendo é aquilo que foi dito por meio do profeta Joel. Lembra que ele disse que nos últimos dias o Senhor diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, todos os servos e servas, minhas servas, sobre todos eles derramarei o meu espírito, eles profetizarão, haverá prodígios, sinais no céu, na terra, e acontecerá que, como resultado de tudo isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de promessas, é o que Pedro está dizendo. E na cabeça de Pedro está a lembrança das últimas e recentes palavras de Jesus. Atos, no capítulo 1, pouco tempo antes desse evento, no verso 4, no verso 5, no verso 8 de Atos, capítulo 1, Jesus prepara eles dizendo: olha, agora vocês vão, fiquem parados dentro de algum lugar, não saiam para esse ministério evangelístico, fiquem aguardando, esperem um pouco, porque vai acontecer o derramar da promessa do Pai. Vocês fiquem aguardando, porque o Espírito Santo vai se derramar sobre vocês. Vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. E quando receberem o batismo com o Espírito Santo, vocês receberão o poder. E então, recebendo poder, estarão aptos a saírem e serem testemunhas do que eu tenho dito. Na mente de Pedro ainda estão as últimas palavras de Jesus, logo assim que ressuscitou, quando ele aparece, João 20, versos 21 e 22, quando o Senhor vem e diz assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Antes da morte, João 14, João 15, João 16, um pouco antes da morte na cruz, Jesus lembra a eles das promessas do Pai, dizendo: olha, fiquem tranquilos, eu vou morrer, eu vou para o céu, vou preparar lugar, mas fiquem tranquilos, porque eu vou, mas estou enviando o Espírito Santo para vocês, e se eu não for, o Espírito Santo não vai vir.
Mas eu vou enviar, eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo sobre vocês, e o Espírito Santo virá guiar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo falará de mim, vos ensinará todas as coisas. Jesus está apenas repetindo também e confirmando promessas que o Pai fez em todo o Antigo Testamento. Em especial Jeremias, no capítulo 31, no verso 31 ao 33, Deus fala por meio do profeta Jeremias, dizendo: olha, virão dias em que eu vou fazer uma obra profunda na vida de vocês, meu povo. Vou fazer uma nova aliança. Eu vou tirar de vocês esse coração duro, esse coração onde há uma dificuldade, uma resistência para fazer a minha vontade, mas eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne, coração esse que terá toda a minha lei dentro desse coração. Vai vir um tempo em que eu vou derramar a minha palavra dentro de vocês e vai ficar mais fácil entender o que eu quero e fazer o que eu quero. Em Isaías 32, no verso 14 ao 18, e Isaías 44, novamente o Senhor promete isso, diz: olha, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre vocês, e o efeito, o resultado desse derramar é que vocês vão ter paz, vocês vão andar nos meus caminhos, vai haver esperança, alegria, firmeza. Ezequiel também, 36, e Ezequiel 37, ele diz: olha, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ganhar um coração novo, e quando esse coração novo vier, vocês vão ter paz, vocês vão ter alegria, vocês vão ter firmeza, guardareis, vocês estarão andando, sabendo o caminho por onde andar. No Velho Testamento, o Espírito Santo era um visitante ocasional. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha com 3 ministérios, vinha para vivificar, sempre, toda doação de vida, toda ressurreição ou todo nascimento, a presença do Espírito Santo doando vida. O Espírito Santo vinha para vivificar, o Espírito Santo vinha para capacitar, todas as vezes que alguém precisava de competência, de especialização, de capacitação, de poder para realizar alguma coisa, era o Espírito Santo que vinha, entrava, derramava-se sobre a vida daquele homem ou daquele povo e dava competência, capacidade, dava poder para realizar a obra que o Senhor havia determinado. E ainda no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha para revelar. E é por isso que todas as vezes que um profeta recebia uma visão, um sonho ou uma profecia, dizia: o Espírito Santo de Deus me disse, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me revelou. Portanto, o Espírito Santo no Antigo Testamento vinha para vivificar, vinha para capacitar ou vinha para revelar. E o Espírito Santo vinha e voltava, vinha e voltava. O Espírito Santo agia no povo como um imã, atraindo o povo para o cumprimento da palavra, da vontade de Deus. O Espírito Santo vinha e atraía como uma espora que impulsionava o povo, que atraía dizendo faça, como uma motivação. O Espírito Santo agia como um motivador, um inspirador do povo para obedecer e cumprir a vontade de Deus. Mas em todo o tempo, Deus dizia: eu vou derramar sobre vocês, e esse Espírito Santo vai vir agora para ficar permanentemente sobre vocês e dentro de vocês. De maneira que, em primeiro lugar, o Pentecostes, quando acontece, o Pentecostes, quando vem, não é um evento solto, não é uma coisa nova totalmente, mas é o cumprimento de uma promessa repetida no Antigo Testamento, confirmada por Jesus, imediatamente antes da cruz e logo após a cruz, e Pedro dá esse testemunho em Atos capítulo 2. A segunda coisa que o Pentecostes é e significa é que o Pentecostes é a inauguração de uma nova etapa. O Pentecostes é o início da era da igreja. O Pentecostes é a inauguração de uma nova etapa, é o início da era da igreja. Entenda isso. Deus fez a promessa de Pentecostes em todo o Antigo Testamento e Jesus a confirmou, porque há um plano detalhado de redenção feito por Deus.
Há um plano, o Pentecostes faz parte desse plano, é a sua terceira e última parte. É por isso que Pedro, aí em Atos 2,17, diz: e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o Espírito Santo. Prestem atenção nisso, irmãos. Agora eu preciso que você preste atenção, porque você vai entender muita coisa. O plano de Deus de redenção da humanidade se desenvolve em 3 etapas. A primeira etapa do plano de redenção é aquela que nós chamamos de a primeira etapa, a etapa da preparação. Na primeira etapa, Deus é o personagem principal, Deus Pai. Ele é o centro de todas as coisas. Todo o Antigo Testamento conta a respeito dessa primeira etapa. Como é que ela se desenvolve? A primeira etapa de redenção é a preparação da vinda de Cristo por meio da escolha de um povo, da formação de uma nação, o povo de Israel. Israel é a preparação para a vinda de Cristo. Deus escolhe esse povo e por meio desse povo, de Gênesis até Malaquias, fala ao mundo a respeito de Deus e a respeito de uma salvação necessária e de uma morte substitutiva, de um sangue inocente derramado para a remissão de pecados. Todo o Antigo Testamento trata disso, e Deus Pai é o personagem principal. É Ele quem aparece sempre, é Ele quem fala, é quem revela, é quem ensina. Jesus só aparece no Antigo Testamento fulgurantemente por meio de símbolos nas festas, nos ritos, nas transações, nos sinais de combinações e de tratos entre Deus e o povo. Raras vezes aparece como uma manifestação teofânica, uma teofania, um anjo do Senhor especial, o anjo com A maiúsculo que aparece no Antigo Testamento. E quando o Espírito Santo aparece no Antigo Testamento, aparece nessas ocasiões, como eu disse, aparece capacitando, aparece ressuscitando ou vivificando e aparece revelando. Aparece e imediatamente desaparece. Mas o personagem principal, o centro da primeira etapa, a etapa de preparação, que é todo o Antigo Testamento, é Deus Pai. Deus fala: olha, a minha vontade é essa, e imprime a vontade dele nas tábuas da lei. E o Espírito Santo, como eu disse, motiva, empurra ou atrai, ou adverte. Mas o Pai vive o tempo todo prometendo: vou derramar o Espírito, e ao invés de você ter que ser empurrado ou atraído para uma tábua de lei, eu vou botar a lei, a minha vontade dentro de você. E eu vou ter dentro de você um coração novo, porque eu vou derramar sobre você o Espírito, e ele vai ficar de vez, ele não volta mais. A segunda etapa do plano de redenção é a etapa dos evangelhos, é aquela que nós chamamos da etapa da execução da redenção. É aquela que começa com a encarnação de Jesus no ventre de Maria e termina na ressurreição. A segunda etapa é aquela que tem Jesus como personagem principal. E se você abre os evangelhos, é Jesus o tempo todo, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você tropeça, esbarra, ouve em Jesus o tempo todo. Praticamente você não ouve falar do Pai, praticamente você não vê a presença do Espírito Santo. Durante o período da execução, ou a segunda etapa da redenção, ou os evangelhos, o centro é Jesus. É Ele quem ganha a primazia, é Ele quem está atuando. O Pai e o Espírito Santo estão praticamente observando a ação, o desenrolar do ministério do Filho. É Ele quem encarna, é Ele quem vive 33 anos sem pecado, ensinando, falando por palavras, por exemplos, revelando o caráter do Pai, os ensinos do reino, vai à cruz, morre, decreta a derrota de Satanás, paga a dívida e nos capacita a entrarmos agora confiadamente livres na presença do Pai, sem dívida e sem culpa, e ressurge e diz: agora eu vou para o Pai, mas estou enviando outro Consolador, diz João 14,16, estou enviando outro Consolador, e a palavra grega que aparece aqui, eu não sei grego, tive que ler, é alon parácletos. Outro, alon, significa outro semelhante a mim.
não héteron, porque no grego você tem outro, pode ser alon ou héteron. Quando é héteron, é um outro completamente diferente. Mas quando é outro alon, é outro igual, é outro, mas igual a mim. E quando ele diz aí em João 14,16, eu estou indo para o Pai, mas estou enviando outro consolador, outro conselheiro, ele diz, olha, agora eu saio da cena e dá início agora à terceira e última etapa do plano de redenção. E nessa terceira e última etapa, ela se chama a etapa da reunião e da colheita. Houve a primeira etapa, a etapa da preparação, onde Deus o Pai era o centro e o personagem principal. Na segunda etapa, a etapa da execução, a dos evangelhos, Jesus é o centro e o personagem principal. Mas quando ele ressurge, dá-se início à última etapa do plano, projeto de Deus de redenção. E nesse terceiro plano, nesse terceiro momento, nesse último ato, o centro e o personagem principal é o Espírito Santo. Eu estou indo para o Pai, vou ficar assentado à direita do Pai, mas eu mandei alguém para tomar conta de vocês. E o plano de Deus é esse, agora é a hora de recolher, de agrupar, de reunir o meu novo povo, aqueles que foram alcançados pela salvação, e esses agora serão reunidos de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Agora não é mais uma só nação, como no Antigo Testamento, agora não é só Israel, agora é a igreja, povo que vem de vários povos, tribos e nações. Eu estou concluindo o processo, agora, após a ressurreição de Jesus e até a sua volta, quando iniciaremos a vida eterna, esse tempo é a era da igreja. A era da igreja é a terceira e última etapa do plano de redenção, e aqui o personagem principal, o personagem central é o Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para anunciar, para convidar, para convencer, para regenerar, para santificar, para capacitar e para preservar o povo de Deus, a igreja, até o fim do tempo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Portanto, cada membro da Trindade teve o seu momento, cada membro da Trindade teve o seu centro de ação, e nós estamos vivendo como igreja que somos hoje, o tempo do Espírito Santo. Hoje é o tempo do Espírito Santo, o tempo que começou no Pentecostes, desde a ressurreição até a volta de Cristo. O comando, o centro, a primazia, o ministério é do Espírito Santo, e ele foi derramado no Pentecostes, dando início à última etapa. Agora você consegue entender, meu irmão, por que uma igreja que menospreza ou ignora a presença e a obra do Espírito Santo e não depende dele está fadada ao fracasso? Porque a era da igreja é a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vem para levar a evangelização, para reunir o povo, para recolher o povo, para preparar o povo, para capacitar o povo, para preservar o povo. Se uma igreja não fala do Espírito Santo, se uma igreja não dá espaço para o Espírito Santo, se numa igreja o Espírito Santo não agir e não tiver a primazia, tudo vai dar errado, tudo vai ficar vazio, sem expressão, vai ser inerte, ineficaz, porque esse é o tempo do Espírito Santo. Você sabe o que significa Pentecostes? Pentecostes significa 50 dias, o tempo dos 50 dias. Eu não sei se você se deu ao trabalho de prestar atenção de que Pentecostes é o dia que vem logo depois de 7 semanas. 7 vezes 7 dias. E no dia seguinte, Pentecostes. O que significa isso, irmãos? Nos últimos tempos, derramarei o meu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo veio na hora certa, no tempo de Deus, no tempo propício. 7, né, na palavra de Deus não quer dizer número da perfeição, quer dizer o número da completude, número da totalidade, número que significa chegou a totalidade de Deus. Depois de tudo que o Senhor fez, de toda a obra do Senhor, 7 vezes 7, agora é a hora do Pentecostes. O Espírito Santo desceu no momento certo, na hora marcada por Deus, no dia imediato, para iniciar a era da igreja. E você lembra o que era a festa do Pentecostes lá no Antigo Testamento?
era a festa da colheita. Isso significa, então, que a era da igreja é a era da colheita. O Espírito Santo desceu, foi derramado na hora certa, no tempo de Deus, no tempo completo, na última etapa, para ficar à frente da colheita e da reunião do povo de Deus. O que significa isso? O que quer isso dizer? Quer dizer que o tempo final chegou, que é tempo de reunir o povo de Deus, preparar e capacitar para levarmos ao céu e vivermos a eternidade. Amém? Você está conseguindo me entender, irmão? Quem está entendendo, diz amém. Amém. Terceira e última coisa que significa o Pentecostes é que o Pentecostes é a garantia de uma obra perfeita e completa do Espírito Santo em nós. O Pentecostes é a garantia de uma obra completa e perfeita do Espírito Santo em nós. Na nossa visão reducionista, minúscula, doutrinária e teológica, é chocante percebermos, interpretarmos que o Pentecostes, o evento do Pentecostes, significa apenas e tão somente o tempo de iniciarmos manifestações sobrenaturais carismáticas. Essa compreensão, essa interpretação estreita e única tem trazido problemas para a igreja, limitações para a igreja, porque reduzimos o Pentecostes, com tudo aquilo que ele representa e significa, apenas e tão somente as manifestações sobrenaturais, carismáticas, espetaculares e sobrenaturais. E elas acontecem sim, elas estão presentes sim, elas são verdadeiras sim, elas são necessárias sim, mas elas estão dentro de um pacotão. E na medida em que nós olhamos para o Pentecostes apenas como a batismo com o Espírito Santo, na nossa interpretação teológica, e manifestação de dons, mormente manifestação das línguas estranhas, dividimos as igrejas, dividimos em denominações, daqueles que simpatizam mais ou simpatizam menos com isso, aqueles que abraçam mais ou menos essa doutrina, aqueles que falam mais ou menos disso, aqueles que experimentam mais ou menos isso, e há ainda entre nós igrejas, e muitas, que acabam deixando de lado o tema, o assunto, a obra do Espírito Santo, tão somente para não se parecerem como A, como B ou como C, ou correrem o risco de terem que se defrontar com manifestações sobrenaturais, carismáticas, e não saber o que fazer com elas. E aí o Espírito Santo fica de lado e a igreja para o lado de cá. E a história é a seguinte: igreja sem Espírito Santo não existe, porque a igreja precisa do Espírito Santo. E se eu abraço uma igreja, levo um projeto de igreja, trabalho numa igreja onde não se fala do Espírito Santo, onde não dá liberdade ao Espírito Santo, onde não se deixa o Espírito Santo agir, trabalhar, se derramar e operar, não existe essa igreja. Existe um agrupamento de crentes, existe gente que canta hinos, existem ofertas, existe até trabalho, reuniões, mas não existe a igreja, o corpo de Cristo não existe, porque a igreja, a era da igreja é a era do comando, da primazia, do derramar e da presença do Espírito Santo. O que quer isto dizer? O que está acontecendo no Pentecostes? Que coisas o Senhor está nos garantindo? Que coisas o Senhor está fazendo em nós? O que esse derramar do Espírito Santo sobre nós significa? Eu anotei aqui 12 coisas que eu vou dizer para vocês em poucos minutos. Há 12 coisas ou ministérios acontecendo no Pentecostes. Primeiro, foi o Espírito Santo quem revelou por palavras, profecias, sonhos e visões a vontade, o querer e a palavra de Deus aos profetas no Antigo Testamento e aos apóstolos no Novo Testamento. Ora, se foi o Espírito Santo quem revelou, se foi o Espírito Santo quem inspirou o autor sagrado a registrar essa palavra que está nas nossas mãos, também é o Espírito Santo quem ilumina os nossos olhos e abre os nossos ouvidos para lermos e ouvirmos essa palavra e isso falar ao nosso coração. Porque a letra sem o Espírito é morta. Mas aquele que revelou e inspirou é quem nos ilumina, de maneira que quando eu prego a palavra, o Espírito Santo é quem opera no coração de quem está ouvindo, e é quem opera naquele que está pregando, é aquele que dá unção no pregador e dá unção em quem ouve, para que o que eu falo, você ouve e entenda, e faça sentido, e você diga amém, e isso é obra do Espírito Santo.
Se eu falar sem o Espírito Santo, eu estou batendo como um sino. E se você ouvir sem o Espírito Santo, a palavra entra aqui, sai aqui e nada acontece. O Espírito Santo é aquele que vem nos levar a entender, a ouvir, a aprender a palavra. É Ele quem nos leva ao que precisamos aprender e é Ele quem nos lembra do que precisamos recordar. É o Espírito Santo, diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 10, e na segunda carta, capítulo 1, verso 20, diz ele, Pedro, que as profecias, a palavra, as escrituras, não provém de uma particular vontade, um desejo de escrever alguma coisa, não. Aqui, homens santos receberam revelação, iluminação, inspiração, para escrever o que Deus queria que fosse escrito. E é por isso que a palavra de Deus é o soprar de Deus, a inspiração de Deus, e é o Espírito Santo que vem operar naquele que ouve, naquele que ministra. Pentecostes é isso. Pentecostes, em segundo lugar, é o Espírito Santo que nos dá motivação, poder e autoridade para evangelizar. Quem empurra, quem te aquece, quem te dá poder para invadir o reino das trevas, falar de Jesus e poder de lá arrancar as almas perdidas e trazer para o reino do Filho do seu amor, é o Espírito Santo. Não pense que você consegue evangelizar eficazmente sem a presença e o poder do Espírito. Vai bater com os burros na água, desculpe a expressão forte. E evangelizar é a maior missão da igreja. Quando o Senhor se despede em Mateus 28, nos seus últimos versículos, quando Jesus reúne os seus apóstolos e diz, agora eu vou falar as últimas palavras, vou dar o último comando, vou dar o resumo do evangelho, de tudo que eu falei durante esses 3 anos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e ponto final. Se a igreja não entender nada, não souber nada, não sei qual é a vontade de Deus para mim, não sei para onde eu devo ir, qual é o projeto de Deus, uma coisa eu sei, a igreja está aqui para evangelizar. Eu estou aqui para evangelizar e você está aqui para evangelizar. Se não for assim, quando você aceitou Jesus como Salvador e ganhou acesso ao céu, já teria ido embora. Cada um, ao aceitar Jesus e nascer de novo, ia para o céu. Se não vamos para o céu, é porque temos uma missão na terra. E essa missão é a evangelização. E essa visão, essa missão é dada pelo Espírito Santo. Pentecostes é poder para evangelizar. E eu quero falar mais sobre isso domingo que vem, quando eu falar sobre o Espírito Santo agindo na igreja. Terceiro, é o Espírito Santo quem opera em nós e nos conduz ao arrependimento. É que diz João 16, verso 8. É o Espírito Santo quem opera no ouvido, no coração, na consciência daquele que está ouvindo a ministração, a palavra, e diz, realmente eu estou em pecado, eu preciso me arrepender. É o Espírito Santo quem opera, gerando o arrependimento, a sensação e a consciência do pecado, da justiça de Deus. Não adianta falar, pregar, anunciar, porque se o Espírito Santo não operar na vida daquele que está ouvindo, você pode ter um discurso lindo, você pode pregar igual a Paulo, você pode ser um profundo conhecedor da letra, da lei, da palavra, nada vai acontecer. Quem converte, quem fala, quem comove, quem traz o arrependimento é o Espírito. Então, se você vai pregar para alguém, testemunhar para alguém, evangelizar alguém, falar do Senhor, primeira coisa que você tem que falar, Espírito Santo de Deus, vai comigo e age na mente, no ouvido e no coração daquele que vai ouvir. Sem o Espírito Santo, você não consegue nada. É isso que Paulo diz aos Tessalonicenses. Olha, eu decidi, acho que é Tessalonicenses ou os Coríntios, eu decidi que não vou falar com uma linguagem persuasiva de sabedoria. O que eu quero fazer quero que há oportunidade de poder se manifestar. O que eu preciso não é saber muito da palavra para falar uma coisa bonita, eu preciso de unção. Quando há unção, uma frase quebra, quebranta, converte. Então não deixe de evangelizar porque você não sabe, não conhece a Bíblia, não fala direito, não tem um bom português. Abra a tua boca e peça o Espírito Santo para falar por meio da sua boca, do seu lábio, do seu testemunho, porque se você falar, se você comunicar, então o Senhor vai operar na vida daquele que vai ouvir. Ora, se é o Espírito Santo quem opera na evangelização,
E é o Espírito Santo quem opera naquele que ouve, abrindo o coração e levando ele ao arrependimento. Isso me garante uma coisa: uma igreja onde o Espírito Santo não está operando, ela não cresce. Uma igreja onde o Espírito Santo não tem a primazia, não está operando, não está se derramando, essa igreja não cresce. Porque quem gera o crescimento, quem gera a evangelização, quem convence e converte é o Espírito. Se eu abro mão do Espírito, se eu monto um esquema de evangelização, se eu monto um sistema evangelístico sem a presença, sem a obra, sem clamar pela ação do Espírito Santo, isso vai dar em nada. Não quer dizer que toda a igreja ou grupo que cresce está cheio do Espírito Santo. Não é assim. Mas a primeira assertiva é verdadeira. Ou seja, sem o Espírito Santo, uma igreja não cresce. A quarta coisa que o Pentecostes nos trouxe é que o Espírito Santo é quem nos dá vida, quem vivifica e nos regenera. Notem que eu estou fazendo uma sequência, um encadeamento da obra e operação do Espírito. No Antigo Testamento, a vida sempre foi gerada pelo Espírito Santo. No Novo Testamento também. É o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. É o Espírito Santo quem leva a pregar, é o Espírito Santo quem te ajuda a ouvir, é o Espírito Santo quem te leva ao arrependimento, e quando você recebe e acolhe, é o Espírito Santo quem opera dentro de você e faz você nascer de novo. O novo nascimento. Não foi isso que o Senhor disse a Nicodemos em João 3? Olha, você, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ele disse, então como eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? E Jesus disse, não estou falando sobre o nascer da carne, estou falando sobre o nascer do Espírito. É o Espírito Santo quem regenera. 2 de Coríntios, capítulo 5, 17, diz que quando o Espírito Santo opera em nós e nos faz nascer de novo, somos novas criaturas. Nasci de novo, sou um bebê, sou um recém-nascido espiritual. Quem me gerou foi o Espírito Santo, e foi o mesmo que gerou Jesus no ventre de Maria. Ele é quem gera, é Ele quem dá vida. Quinta coisa que o quinto ministério que o Espírito Santo gera a partir do Pentecostes é o Espírito Santo quem vem morar definitivamente dentro de nós. Quando Ele nos faz nascer de novo, Ele vem se instalar definitivamente em nós e nos faz templos de Deus. A palavra diz, 2 de Coríntios 3,16, que vós sois templos, vamos lá, vós sois templos do Espírito. Pentecostes é para nos transformar em templos. O Espírito Santo te leva a nascer de novo e vem morar definitivamente dentro de nós. Irmãos, Deus está morando dentro de nós. Você já se percebeu disso? Temos uma compreensão tão fraca e limitada do Espírito Santo que conseguimos falar em Deus Todo-Poderoso, conseguimos ver um Jesus que opera na cruz e na ressurreição, mas quando a palavra diz que o Espírito Santo está morando dentro de nós, isso não tem muito significado para nós. Olha que tristeza, como entristecemos o Espírito. Mas o Espírito Santo é tanto Deus quanto o Pai quanto o Filho. A Trindade, a doutrina da Trindade diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, são Deus igualmente. O Espírito Santo que mora em nós, no nosso coração, é Deus, com todos os seus atributos, com todas as suas qualidades e com todo o seu poder. Eu tenho Deus morando dentro de mim, e você tem também. Nessa hora agora, Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, e isso começou no Pentecostes. Sexta coisa, sexto ministério, quando Ele veio morar dentro de nós, quando Ele nos deu essa nova natureza, o novo nascimento, Pedro diz que em nós agora permanece uma divina semente, há uma natureza divina dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. Paulo diz em Romanos 8, 14 a 17, testifica com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus.
Romanos 8,14 diz que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Por isso é que podemos chegar na presença de Deus e dizer, Abba, Pai. É por isso que eu e você podemos virar para Deus e dizer, Papaizinho. Porque o Espírito Santo que em nós habita, confirma, comunica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Essa semana estávamos na aula de imersão e um dos nossos alunos, irmão amado nosso, disse assim, mas como todos nós pecamos, às vezes somos reincidentes no pecado, como é que eu vou saber se eu sou ou não sou nascido de novo? Porque se nascido de novo é aquele que não deve pecar, mas eu peco, como eu sei se eu sou um nascido de novo que está pecando, como se eu nunca nasci de novo? Eu citei esse texto para ele, sabe como? Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, ele testifica dentro de você, dizendo, você é filho de Deus. E se você não tem esse testemunho dentro de você, se você não ouve o testemunho, então você precisa ir ao Pai e dizer, Pai, eu preciso disso, eu preciso de salvação. Porque o Espírito Santo comunica ao meu coração que eu sou filho de Deus. Mas o texto de Romanos 8 ainda continua dizendo, e somos feitos herdeiros com Cristo de todas as dádivas celestiais. Não somente somos filhos, mas somos também herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Eu e você podemos entrar confiadamente na presença do Pai, chamá-lo de Pai, sermos entendidos e percebidos como filhos e lançarmos mão das heranças que Deus tem para o Filho. É isso que Paulo diz em Efésios 1,3, vós estáis sendo abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Sabe o que significa isso? Que Deus tem um baú enorme de presentes para você e para mim no céu. Abra o baú, comece a meter a mão e lançar mão do que Deus tem para você, para a sua vida. Quando Deus te abençoa com alguma coisa, você fica maravilhado, estupefato, alegre, feliz. Tem mais. Tem mais. Deus tem muito mais, infinitamente mais, porque você é filho e você é herdeiro, e como herdeiro toda a sorte de bênçãos espirituais estão à sua disposição. Saque, saque, não fique duro, não ande esmolando, não fique na sarjeta. Você está em Cristo, é nova criatura, é filho e é herdeiro com o Filho. Meta a mão no baú. Sétima operação do Espírito Santo. O Espírito Santo vive continuamente abastecendo o nosso coração com a certeza do amor de Deus por nós. É ministério do Espírito Santo ficar o tempo todo derramando o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5,5 diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o amor de Deus por mim está sendo lembrado e abastecido o tempo todo, desde o Pentecostes. Romanos 15,13 diz, e o Deus da esperança encha de todo gozo e paz o vosso coração, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Pentecostes, em 8º lugar, faz com que o Espírito Santo venha morar em nós também como selo e penhor. É o que diz Efésios no capítulo 1, verso 13 e 14. Não somente o Espírito Santo me dá um novo nascimento, não somente ele vem morar definitivamente em mim, não somente ele me faz filho e co-herdeiro, não somente ele renova em mim a certeza do amor de Deus, mas ele também permanece dentro de mim como selo e penhor. Efésios 1, 13 e 14. E agora é uma linguagem cartorial, é uma linguagem de cartório, ou seja, o selo é a marca do rei, é o anel de selar. Tudo aquilo que saía da mão do rei para se mostrar autêntico e verdadeiro recebia o selo do anel do rei.
Quando alguém recebia uma correspondência, quando recebia um objeto, quando recebia alguma coisa proveniente do rei, olhava para ver se tinha o selo. Se tinha o selo do rei, estava garantido, é do rei. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós como selo. Ou seja, eu e você somos autenticamente de Deus. Não pode pairar nenhuma dúvida em nós somos de Deus. O Espírito Santo fica morando dentro de nós para nos dar o selo. Somos sim, ainda que o diabo minta, acuse, nos diminua, nos diga que somos indignos, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós como selo. Mas Paulo diz ainda, é selo e penhor. Penhor significa dar o sinal, pagar a primeira parcela, garantir a compra para levar depois. É quando compra-se alguma coisa e deixa-se ali um sinal, o sinal da compra, dizendo, é meu, já vou voltar para pegar. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, é penhor, diz Efésios 1, 13 e 14. Ou seja, eu e você temos o Espírito Santo para garantir que Deus vem buscar a gente. Nós não perdemos a salvação. Você pode errar, pode pecar, pode tropeçar, mas se o Espírito Santo está dentro de você, é o penhor. Essa semana também, lá na aula de imersão, usei uma figura, uma brincadeira, onde eu disse, se o Espírito Santo está morando dentro de você, e se por acaso você peca ou está vivendo um momento de pecado, o Espírito Santo não sai de dentro de você. Aí você ora, se arrepende, o Espírito Santo volta para dentro de você. Aí você amanhã mente, faz uma bobagem, o Espírito Santo sai de dentro de você. Aí você vai à igreja, ora e se arrepende, o Espírito Santo volta para dentro de você. E lá no céu, o Espírito Santo de Deus também bota um liquid paper na mão do Senhor, ele escreve o seu nome no livro da vida. Aí você peca, ele passa o liquid paper e tira o seu nome do livro da vida. Aí você confessa o pecado, ele escreve o seu nome no livro da vida. Tem gente aí que a página já está fininha, de tanto escrever, apagar. Nada disso, irmãos. Nada disso. A palavra diz que quem garante a nossa salvação é o Senhor, não sou eu nem é você. Não é porque eu sou bonzinho que eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo para ser bonzinho, não porque eu fui bonzinho. Eu sou salvo porque eu não merecia nada e o Senhor me alcançou com a sua graça e botou o Espírito Santo dentro de mim. Diz, agora tu vai ficar morando aí, ó, terceira pessoa, para garantir que esse sujeito vai para o céu. E quando eu voltar e der a chamada, ele está subindo. Porque o Espírito Santo está dentro dele como penhor. Isso é bênção do Pentecostes. A nona bênção do Pentecostes é que quando nós oramos, a intercessão desse próprio Espírito que está habitando dentro de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz a palavra, Romanos 8, 26 e 27, diz, olha, eu não sei orar. Às vezes eu não consigo orar. Tanta aflição que eu não sei orar, não sei por que orar, como orar, o que pedir. Fique calmo, relaxe. O Espírito Santo está dentro de vós e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração desengonçada, mal feita, mal organizada e leva arrumadinha para a presença do Pai. E quando chega lá em cima, encontra o sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por nós, e o filho diz, pode levar, pode entrar, a casa é sua, e a terceira pessoa então leva a sua oração e entrega ao Pai. Isso é bênção do Pentecostes. A 10ª bênção, 10º ministério, é que o Espírito Santo derrama dons espirituais sobre nós. Quando ele vem morar em nós, ele traz dons, faz um revestimento especial para que a gente possa executar ministérios na igreja e glorificar o nome de Deus. Todo crente nascido de novo tem dons. Não precisa de uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta experiência, não. Se vier, ótimo. Quantas experiências vierem, quantos derramarem, quantos avivamentos, quantos revestimentos vieram, ótimo. Mas desde o primeiro, quando o Espírito Santo entrou na sua vida, ele é Deus. Ele não é Deus capenga, está faltando nada nele. Quando ele vem, vem com tudo, vem cheio de poder e tem dons para te dar. Basta você ouvir a voz do que o Espírito Santo está querendo te comunicar e dizer, Senhor, revela através de mim na igreja, no ministério, quais são os dons que o Senhor quer me dar e tem me dado. Todo mundo que está aqui, que nasceu de novo, tem dons espirituais. Não ceda a essa mentira.
Você só recebe dons se você tiver uma segunda experiência, um segundo revestimento, uma segunda visitação. Não é verdade. O Espírito Santo que mora dentro de você é o mesmo e único Espírito Santo. E veio com tudo. Não está aposentado, não está capenga, não está faltando nada. O Espírito Santo que habita os nossos corações está cheio de dons e poder para dar a você e está doido para ver você agir. Vá ao pastor, diga, olha, pastor, me bota para fazer alguma coisa, tem dom demais aqui dentro, fechado, guardado, encalacrado, preciso botar isso em ação. E aí você vai falar, vai ensinar, vai profetizar, vai evangelizar, vai ter visões, vai curar, vai ministrar socorro, misericórdia, vai fazer todos os dons que aparecem nas Escrituras, porque o Espírito Santo do Pentecostes derramou isso sobre você. E nesse evento de Atos 2, é assim que ele dá o sinal de que tudo está começando. O neon, o sinal, o sino de alerta, é o derramar do Espírito Santo manifestando-se com o dom de línguas. Por isso que o povo confunde, dizendo que o Espírito Santo só se derrama quando há dons de línguas ou dons espirituais. Na verdade, Atos 2 é o start, é o início da última era, da última etapa, da era da igreja, é o derramar do Espírito, é o cumprimento da promessa. E para Deus sinalizar que tudo começava ali, que ali é a era dos últimos dias, a era da igreja, faz barulho, faz som, é colorido, é sinal de alerta, são fogos. E aí, então, aparece naquele momento os dons de línguas, línguas que falam as mesmas línguas de todos aqueles que em volta ouviam falar. Preste atenção, eu creio nos dons de língua estranha, estão vivos e ativos. Todos os dons do Espírito estão ainda ativos, porque estamos vivendo a era da igreja. Enquanto vivemos a era da igreja, vivemos a era do Espírito. É só você abrir a boca, abrir os olhos, abrir o ouvido, buscar intimidade com Deus e você vai ver os dons se manifestarem na sua vida. Eu creio no dom de línguas, mas eu quero dizer aos irmãos, não quer dizer que o Espírito Santo só está presente se houver dom de língua ou dons sobrenaturais. Não use Atos 2 para dizer que quando o Espírito Santo está presente, há um derramar de dons sobrenaturais espetaculares. Aqui houve isso fundamentalmente para marcar, dar início, o start, chamar a atenção, o neon colorido, o sinal de alerta. Começou! É a largada da corrida. E aí se manifesta assim estrondosamente. E em todos os textos de Atos, onde o Espírito Santo dava início, havia o derramar e o dom de línguas ou outros dons sobrenaturais. Você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Quem está entendendo diz amém. Tá bom. Os dons só vão passar quando a era do Espírito acabar. Quando a igreja for entregue ao Pai e ao Filho. Efésios 4 e 1 Coríntios 13 diz que quando o que é perfeito se manifestar, então o que é em parte vai acabar. 11ª coisa, já estou acabando, o Espírito Santo é quem nos ajuda a identificar, resistir e vencer o pecado. É o Espírito Santo que mora no meu coração e que me dá um toque, me diz, olha, cuidado que aí na frente tem uma armadilha. Quando recebemos o Espírito Santo e fomos libertos do cativeiro e das correntes do pecado que Satanás manipulava e fazia de nós marionetes na mão dele, a cruz rompeu, quebrou as correntes, envergonhou Satanás e tirou das mãos de Satanás o domínio da nossa vida. Agora estamos livres. Hoje podemos não pecar, coisa que não podíamos quando não estávamos em Cristo. Agora eu e você podemos optar em não pecar. E o Espírito Santo que habita os nossos corações é quem diz, olha, cuidado agora. Olha, isso aí é perigo, isso é casca de banana, isso é pecado, isso é tentação, isso é da carne. E aí você que tem essa liberdade pode dizer, vou ouvir o Espírito ou vou ouvir a minha vontade, a minha carne, a minha concupiscência. É o que Paulo diz em Gálatas 5, de 16 a 25, há uma luta. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Quando a situação vem, quando a tentação vem diante de mim, eu sou impulsionado a pecar, mas o Espírito Santo que habita no meu coração desde o Pentecostes, ele me diz, olha, não cai nessa. Você já caiu outras vezes, isso não vai dar certo. E você tem o poder e o direito de dizer, vou ouvir o Espírito e vou resistir ao pecado. E a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que se chama andar no Espírito. Andar no Espírito é dar só ouvidos à voz do Espírito.
É você, diante de cada situação e de cada pecado, dizer: não vou pecar, eu vou fazer o que o Espírito está dizendo ao meu coração. Porque desde Jeremias 31, que o Senhor disse: agora eu vou imprimir no coração dele a minha vontade. Agora a palavra de Deus não está nas pedras, nas tábuas, agora está impressa no coração. E se você for sensível e der um ouvidinho ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito, você vai ver o Espírito Santo dizendo: é furada. E isso se chama santificação. Santificação é o processo pelo qual eu vou ouvindo o Espírito e me parecendo mais e mais com Jesus. Isso é santificação. Crente que não tem a operação do Espírito Santo é indistinguível das pessoas do mundo. Nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, mas se não ouve o Espírito, é igualzinho do mundo. E é por isso que muitas vezes você vê a pessoa que está aí no seu trabalho, na sua vizinhança, que você vai descobrir 10 anos depois que o sujeito era crente, ele era igualzinho. Xingava os mesmos palavrões, era esperto igual todo mundo, dava os mesmos golpes, armava as mesmas coisas. O comportamento era igualzinho, indistinguível, porque ele era templo do Espírito Santo, mas nunca ouviu a voz do Espírito. E quem não ouve a voz do Espírito, quem não é transformado à imagem de Cristo, continua tendo a sua própria imagem. Um crente cheio do Espírito não é percebido pelos dons que manifesta, mas pelos frutos que revela.